Mas aqui nessa quinta-feira, depois de debates importantes essa semana, senador Requião, eu estou convencido que toda essa crise, essa confusão, essa anarquia institucional, os últimos fatos envolvendo o presidente Lula, Curitiba, tudo traz uma reflexão mais profunda, senador Requião. É necessário refundar o Estado brasileiro. Nós temos que ganhar a eleição, um projeto popular, novamente, a nossa candidatura do Lula, mas é fundamental ir além. Chamar uma Assembleia Nacional Constituinte, fazer uma reforma do Estado brasileiro, do Poder Judiciário, desse Poder Legislativo aqui, discutir tributação de grandes fortunas, um novo sistema tributário, discutirmos democratização dos meios de comunicação. Hoje nós temos uma concentração violentíssima de poder nas mãos da mídia, em especial da Rede Globo. O que houve no país foi a ruptura de um pacto democrático construído na Constituição de 1988. Sabe que tem um escritor português, Miguel Sousa Tavares. Esse escritor português já tinha falado sobre aquela farsa que foi o impeachment da Dilma. E falando sobre aquela votação presidida por Eduardo Cunha, disse que aquilo era uma assembleia de bandidos presidida por um bandido, né? Mas ele falou mais. Ele, falando do Brasil, disse que o que acontece aqui é uma fantochada jurídica. E afirmou que o Brasil está numa situação tão grave que precisa ser refundado. Essa também é a minha avaliação. De pouco valerá eleger um presidente e deixar o presidente refém desse Congresso, que só atende aos interesses dos grandes grupos econômicos. Um presidente refém de um poder judiciário que hoje assume um papel de uma ditadura do Poder Judiciário. Sabe que Rui Barbosa tem uma frase conhecida que diz que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Mas veja bem, quais eram as bases da Constituição Federal de 88? Primeiro, se assentava num pacto de respeito às regras democráticas, em cima do voto popular e soberano. Disputaríamos as forças políticas das eleições, quem ganhasse a eleição levaria. Teria oposição de outras forças políticas, mas dentro de determinadas regras democráticas. E tem um problema aqui central em todo esse processo, que é o povo. Tiraram a Dilma, que foi eleita com 54 milhões de votos, sem crime de responsabilidade algum. A gente viveu aquilo aqui, aquela farsa. Eles não conseguiram explicar, sustentar, porque tiraram a Dilma. Tentam impedir de todo jeito, prendem um presidente Lula, porque, no fundo, o que eles não aceitam é a decisão do povo. O problema para eles, senador Requião, é que o povo não concorda com esse conjunto de políticas que estão aí. O povo não quer, o povo não aceita a reforma da Previdência que eles querem propor, em que o trabalhador, uma professora, ia ter que trabalhar 15 anos a mais, ia ter que trabalhar todo mundo 40 anos para poder se aposentar com salário integral. O povo não concorda com essas posições deles, com a política econômica do mercado do grande capital. E aí o que fazem? Atacam a democracia. A gente vive, senador Requião, um momento de um neoliberalismo radical, que se funda numa política de ataques. A gente está vivendo um momento do país de profunda desnacionalização. São fundos privados, corporações transnacionais, que estão tomando conta de tudo. Senador, não é de profunda desnacionalização. É do maior projeto de desindustrialização da história do planeta Terra. Mas desnacionalização também, sabe por quê, senador Requião? Sim, também. Nem as empresas, olha, até os... Onde estão os grandes empresários nacionais? Não existem mais. São poucos, você conta nos dedos. São fundos privados norte-americanos que estão comprando empresas privadas
e se apossando de recursos naturais. Mas estão transformando o Brasil em produtor de matéria-prima. Claro. Aquele Sun, o economista coreano, que é professor nos Estados Unidos, tem um trabalho belíssimo sobre isso, ele denuncia. É a maior desnacionalização da economia da história do planeta Terra. Estão transformando o Brasil num produtor de matéria-prima com trabalho semi-escravizado. Agora, como é que a população vai aguentar isso? O trabalho está acabando. E veja, enquanto há uma exploração do trabalho, com essa reforma da CLT, não que não tivesse que mudar algumas coisas, mas ela acabou com todos os direitos. Enquanto acontece isso, a marginalização, quem está fora do mercado de consumo e de trabalho, é ignorado, é lixo. Uma parte da população não tem uma política compensatória, não tem uma política social, é a ausência absoluta da fraternidade e o estabelecimento da barbárie. É contra isso que a Igreja do Papa Francisco se insurge. Esse sujeito é argentino, hein? Não podemos nunca mais fazer uma brincadeira com o argentino. Mas, senador Requião, Vossa Excelência está certo. Na verdade, veja bem, nós estamos vivendo um momento, na minha avaliação do capitalismo, que se choca fundamentalmente com a democracia. Porque eles querem aqui se apossar de riquezas, uma superexploração dos trabalhadores. Isso que a gente está vendo na consequência da reforma trabalhista é isso. Depois vou falar mais. Ontem fez 1 ano daquela votação absurda. O povo, senador Requião, está sentindo na pele, está trabalhando mais, está sendo demitido para ser recontratado por um salário maior, sem direitos. Então, veja bem, tem um projeto aqui. Qual é o problema? É o povo, é o voto popular. E aqui entram em questões outros aspectos. Separação dos poderes, interessa a eles um presidente desmoralizado como Temer, um poder executivo fraco. Eles querem um presidente desmoralizado. Não pode ter uma liderança popular com apoio do povo. Não pode. Eles querem um Congresso como esse, domesticado, de joelhos ao mercado. E interessa, sim, um poder judiciário que atue dessa forma. Porque no Poder Judiciário não é necessário voto popular, senador Requião. Não é necessário voto popular. E nesse sistema que está montado para explorar o país, que tem a Rede Globo como um dos pilares, e esse sistema judicial como outro, com outros, e tem esse Congresso também, essa turma que apoia esse projeto, nesse sistema todo que a gente vive aqui, o papel do Poder Judiciário para eles é central. A gente viu desde o começo como as decisões do juiz Sérgio Moro forçaram o andamento daquele processo do impeachment. Aquela condução coercitiva do Lula, lembra? Condução coercitiva ilegal. Para você conduzir coercitivamente uma pessoa, você tem que intimar 2 vezes. Fizeram um show. Aquilo deu força àquela movimentação do impeachment. E aí, quando a Dilma decidiu chamar o Lula para a Casa Civil, porque o Lula, como ministro da Casa Civil, as coisas podiam ter mudado. O que faz ele? Uma interceptação telefônica criminosa. O Moro cometeu um crime. Ele não podia ter interceptado o telefone da Presidente da República. Só o Supremo Tribunal Federal. E ele pega aquilo, divulga, horas depois do anúncio de Lula como ministro da Casa Civil, na Rede Globo. O Teori disse, tomou uma decisão em cima daquilo. Agora o CNJ, até agora não fez nada. Nós representamos o CNJ contra o juiz Sérgio Moro, que aquilo foi um crime. Imagina isso nos Estados Unidos, senador Requião. Um juiz de primeira instância interceptar o telefone do presidente da República, estaria preso. Mas aqui não. Era atuação, olha, par e passo com a luta política aqui no país. Ou seja, senador, nunca se preocuparam realmente com Lula. Estavam dando cobertura a um processo político e econômico de desnacionalização é isso que eu quero do país. dizer, é isso que eu quero dizer. A gente tem que olhar em profundidade o que está acontecendo. Eles não querem um voto popular. O povo é o problema, é mais do que Lula. É o povo. O Lula só é problema porque o povo quer Lula. E porque Lula tem um programa popular. É o povo. O povo não aceita esse conjunto de medidas. E aqui é necessário o quê? Criminalizar a política, tirar a força da política e fortalecer quem? O Poder Judiciário. Só que, nesse final de semana, senador Requião, rasgaram todas as fantasias. Pelo amor de Deus, o que houve nesse domingo? Veja bem, o juiz Sérgio Moro lá de Portugal.
Ele que não tinha jurisdição mais sobre o caso. Senador, o juiz Sérgio Moro declarou na sua defesa ao CNJ que ele não estava em Portugal, estava em Curitiba. Mas não tem importância se ele estava em Portugal, Claro, estava em Miami ou na China. Ele estava em férias. Agora, o fundamental e ele não era é que mesmo parte que estivesse coautora. nativa, ele não era parte desse processo. Não era parte do processo. Agora, imagina o que aconteceu. E eu fiquei impressionado com a procuradora Raquel Doge, que abriu um processo contra o desembargador Rogério Favretto e não falou nada do Moro. Eu quero falar depois do Favretto sobre isso. Mas veja bem, naquele caso do Moro, ele telefona, senador Requião, para os delegados da Polícia Federal para não cumprir a ordem judicial. Aí começa a ligar um para outro. O delegado da Polícia Federal que estava lá, doutor Roberval, também. Como é que um delegado da Polícia Federal chega a uma decisão judicial, uma ordem, um habeas corpus, mandando soltar o Lula? O que o delegado faz, liga para o Moro liga para um, o Moro liga para outro, o Moro articula, o Moro liga para o Gebran, e não soltaram, descumpriram a ordem judicial. Vossa Excelência conhece o procurador Celso III, deu uma declaração dizendo que desde que foi fundado o TRF4, se eu não me engano foi em 89, nenhum habeas corpus, nenhuma ordem deixou de ser executada. Essa é a primeira. Chicana jurídica. Aí depois o desembargador Gebran tinha um juiz plantonista. Eles consideraram. Não podiam soltar Lula. Não podiam soltar o Lula, porque ia ter um efeito político. Porque eles podiam, se seguisse o processo normal, correto era o quê? Soltar. Depois recorresse ao STJ. Depois a própria turma, quando o plantonista saísse do seu exercício, mas eles tinham medo até da repercussão, a saída do Lula. Como é que ia ser isso? Porque eles de fato têm medo do Lula, porque eles achavam que a prisão do Lula ia ser o fim do Lula, e o seu dia de consagração do Moro, e o Lula saiu, foi nos braços do povo, aquela foto que circulou muito, então eles não podiam deixar o Lula sair. Só que para não deixar o Lula sair, volto a dizer, rasgaram as fantasias. E esse Thompson Flores, presidente do tribunal, o que faz? Vai lá, segura, também diz que é para descumprir a ordem judicial. O ministro Raul Jungmann tem um WhatsApp que fala, o presidente do TRF4 pediu aos delegados da Polícia Federal para não cumprir. Senador Requião, Vossa Excelência é professor de Direito, como é que pode fazer tudo isso? Com o apoio dessa mídia? E aí, qual a minha surpresa? A posição dessa procuradora ontem, uma clara tentativa de intimidação, abriu o processo contra o desembargador Rogério Favretto, pediu para escutar os deputados Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, Vadir Damus, vestiu camisa. Ali é uma ditadura de um lado só, vale tudo contra a esquerda, contra o PT, contra o Projeto Popular, porque o desembargador Favretto, Requião, agiu de forma correta. E ontem também houve uma decisão da juíza Carolina Lebos. O que diz a juíza? Que o Lula não pode dar entrevista. E fala sobre pré-candidatura, discute, diz que o Lula é inelegível. Não é a juíza de execução penal que vai dizer se o Lula é inelegível ou não. O Lula ainda tem recursos. O Lula vai se registrar no dia 15, aí que começa o processo sobre inelegibilidade dele, senador Requião. Agora, o que é que eu quero discutir disso tudo? São os direitos políticos do Lula, que o desembargador Rogério Favretto levou em consideração. E a juíza de execuções penais, Carolina Lebos, fala da lei de execução penal para impedir a entrevista do Lula, né? Apesar, senador Requião, de tudo que é preso, dá entrevista. As argumentações dela são... Fernandinho Beiramar... Todos os presos. Serial killer da entrevista. A Suzane Richthofen entra na internet, tem o Gugu, programa do Gugu entrando na cela dela. Todos deram. É só Lula. Por que não querem? Não querem que Lula fale para o povo. Qualquer um. Vai lá, qualquer crime desse serial killer, de gente que matou, família, vai lá, que tem entrevista de todos. Todos. Senador Lindbergh, no fascismo italiano,
Gramsci, Antônio Gramsci foi preso, era um intelectual de esquerda, um intelectual comunista famosíssimo no mundo. Preso, ele publicou os seus livros, que são conhecidos no mundo inteiro até hoje. Publicou os seus livros preso. Então, vamos admitir que se chegasse à conclusão que, pelo direito brasileiro, o Lula não poderia disputar uma eleição. Mas ele não pode falar, ele não pode ter uma opinião. São duas coisas completamente diferentes. É evidente que está tendo um tratamento diverso para o Lula, porque o Lula hoje representa uma alavanca para fazer regredir essa barbárie econômica toda que nós estamos vivendo. Senador Requião, e a decisão do desembargador Rogério Favretto, e eu também comento a decisão da juíza Carolina Lebos, tem um ponto aqui que são os direitos políticos. A juíza Carolina Lebos fala da lei de execução penal, só que ela tem que lembrar que existe uma Constituição que está acima da lei de execução penal. O que o Supremo decidiu numa interpretação, ao meu ver, contra a Constituição, é que pode haver prisão a partir de segunda instância, desde que é fundamentado. No caso de Lula, não está fundamentado, viu? É um grave problema, não fundamentaram por que o Lula tem que ser preso após prisão em segunda instância. Isso, para mim, é contra a Constituição, porque a Constituição é clara. No artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, para mim, houve uma interpretação contra a Constituição e contra uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea, nem PEC, emenda constitucional, muda. Tem que ter a Assembleia Nacional Constituinte, mas o Supremo se acha tão grande, se acha do tamanho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, veja, em relação aos direitos políticos, o Lula tem seus direitos políticos preservados. Sabe por quê, Requião? Porque tem um artigo da Constituição que diz o seguinte, artigo 15 da Constituição Federal, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí o inciso 3 diz, condenação criminal transitado em julgado, enquanto durarem seus efeitos. O Lula tem sentença, tem condenação criminal transitada em julgado? Não tem. Seus direitos políticos estão preservados, senador Requião. A discussão da inelegibilidade é lá à frente. Ele tem direitos políticos. O que essa juíza quer é impedir que Lula fale para o povo. Porque o Lula lidera em todos os cenários sem falar. Há 3 meses sem falar com o povo. Então é isso que está por trás dessa decisão absurda. Agora veja, senador Requião, é um poder que não tem voto popular, que se assenta, e a gente sabe, são filhos de classe média alta que estudam nas melhores escolas, que vão para as universidades, passam em concurso, recebem R$100 mil, auxílio moradia, auxílio creche, auxílio saúde, todo tipo de penduricalho. Quando vão discutir isso, eles se calam. Você veja no Supremo e no CNJ a discussão do auxílio moradia, de proibir que seja acima do teto, de proibir que um juiz que seja casado com a juíza, que tem apartamento próprio, que eles tenham mais 2 auxílios moradia. Sabe o que eles fizeram com a discussão? Pararam. Está aqui a senadora Cátia Abreu, a discussão do teto. Ela foi relatora. Colocar um teto salarial, eles não deixam votar, a gente votou no Senado, não vota na Câmara. Então, eles no alto dos seus privilégios, sendo 1% da população, dessa população mais rica do país, sem um voto popular, decidem que são eles que mandam em tudo, que vão interferir na política, só decidem a favor dos grandes grupos econômicos. Eu fico vendo tudo contra trabalhador passa hoje na justiça nesse país, assinando embaixo toda essa entrega do patrimônio nacional. Então aqui, senador Requião, da Constituição de 88, não temos mais separação dos poderes, não temos mais instituições vinculadas ao judiciário agindo de forma isenta republicana, não temos mais a democracia, nós não vivemos um período de democracia plena. A gente se acostumou com aquela Constituição de 88 para cá. Aquilo acabou, houve a ruptura daquele pacto democrático. O problema é o povo, é o voto popular. Por isso, senador Requião, eu digo, e os senhores sabem aqui como eu defendo o que foi feito no governo do presidente Lula,
Porque as pessoas podem ter a maior crítica ao Lula, mas na época do Lula, a vida do povo pobre era diferente. A vida dos trabalhadores era diferente. O salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Foram 20 milhões de empregos com carteiras assinadas, criados nesse país. Não é agora, porque o povo, a maior vítima de todo esse processo é o povo. A vida do povo, senador Requião, piora a cada dia. O povo está sendo massacrado pela política desse Temer. E desse sistema, é um sistema. O Temer falou muito bem, o senador Requião. É uma peçazinha desse sistema, dessa dominação econômica, desses grandes grupos, que hoje se sustentam fundamentalmente na Rede Globo, nesse sistema judicial e numa política permanente de desmoralização e criminalização da política. Então, o que é que eu digo hoje? Nós temos que lutar muito para interromper esse processo nas eleições. Agora, senador Requião, não é necessário, eu que defendo a candidatura do Lula, só eleger Lula. Se a gente elege Lula e não muda o sistema, esse sistema que está podre, não vão deixar o Lula governar. Eu fico vendo o que Eduardo Cunha fez naquele período do governo da Dilma. Como ele paralisou tudo. Se nós elegemos o Lula, nós temos que chamar imediatamente uma Assembleia Nacional Constituinte nesse país. Botar o povo para participar desse processo. Temos que instituir mecanismo de democracia direta. Mais plebiscitos, referendos. E temos que reformar o Estado brasileiro, refundar o Estado, começando por uma reforma política desse Congresso Nacional aqui, mexendo nas estruturas do Poder Judiciário, abrindo o Poder Judiciário para o povo, democratizando. Nós vamos ter que discutir o sistema tributário, nós vamos ter que discutir democratização dos meios de comunicação. É aquele momento da história, que ou vamos para um lado, ou vamos para outro. Não tem espaço para uma política de conciliação, nem de classes com esses grupos econômicos, nem uma política de conciliação com esse sistema. Ou a gente luta para mudar esse sistema, ou esse sistema vai impedir qualquer governo progressista de governar com o povo. Essa é a luta. Você entendeu, senador Requião? É a reflexão que eu quero trazer aqui. É um momento diferente da história. Nós tivemos vários momentos da história em que foi possível uma política de conciliação capital-trabalho. O Estado do Bem-Estar Social, nós tivemos 30 anos na Europa, 30 anos gloriosos. Você tinha a União Soviética de um lado e ali, por questões políticas e econômicas, foi necessário construir o Estado do Bem-Estar Social, que trouxe conquistas fabulosas ao povo europeu, na área da educação, na área de saúde pública, na área da previdência social. Nós começamos e tivemos aqui também a Constituição de 88, é uma espécie de tentativa de construção de um Estado do Bem-Estar Social tardia, como a CLT do Vargas foi um começo. Mas eles decidiram, para o grande capital, para o capital financeiro no momento, não tem conciliação. Então, se a gente não entender isso e achar que a gente está vivendo no período anterior, que uma vitória do Lula vai trazer de volta 2003, nós vamos estar profundamente enganados. Então, a gente tem que fazer um programa, na minha avaliação hoje, com radicalidade, para enfrentar tanto o capital financeiro, como esse sistema que eles montaram, que nós temos que desmontar. Senador Requião, eu, nesse meu discurso, digo a Vossa Excelência, ontem, como parte desse mesmo projeto, dessa discussão, ontem fez 1 ano da votação daquela reforma trabalhista aqui por esse Senado Federal. Eu vi aqui senadores que diziam, olha, essa reforma trabalhista vai trazer emprego para o trabalhador. Vocês deviam ter vergonha do que fizeram com o país. Vocês deviam vir aqui, pedir desculpas, porque a vida do povo está insustentável. Só que a maior parte desses senadores, vocês aí, pouco estão ligando para a vida do povo. O povo hoje tem que escolher, ou compra botijão de gás, ou compra comida. As pessoas estão voltando a cozinhar com fogão a lenha, só que vocês não estão nem ligando. Aqui é senador que tem jatinho,
que viaja no seu conforto, e sabe, senador Requião, do absurdo, que pagam gasolina do jatinho com verba pública. Eu tenho um projeto meu para ser votado para impedir isso. Mas vocês não estão nem aí. Vivem nos seus privilégios. E não estão ligando para o povo. Sabe o que está acontecendo com o povo? Conversa. Eles dizem o seguinte: olha, a minha empresa me demitiu e contratou com um salário mais baixo. Eu estou trabalhando e agora, na hora da rescisão, eu estou recebendo menos. Eu não estou recebendo nada na hora da rescisão. Mas vocês não estão nem aí. As pessoas não estão nem tendo coragem de entrar na justiça, porque vocês aprovaram na reforma trabalhista que, se o trabalhador entrar na justiça contra o patrão e perder, sabe o que acontece? O trabalhador tem que pagar o advogado do patrão. E ele não tem dinheiro, não vai fazer isso. Agora o trabalhador tem a figura do trabalho intermitente, que pode receber por hora, pode receber menos que o salário mínimo, pode acabar o mês recebendo um salário de R$200. Vocês deviam ter vergonha. Mas volto a dizer, vocês não estão nem aí, não se colocam no lugar do povo mais pobre. Vocês só querem saber aqui de aprovar projetos para os bancos, para as multinacionais do petróleo. Aí sim, vocês dão benefícios. Deram 1 trilhão para as petroleiras, Shell. Agora, quando é o povo, volto a dizer, vocês não estão nem aí que o Brasil está voltando ao mapa da fome, as pessoas estão dormindo nas ruas. O Lula tirou 32 milhões de pessoas da pobreza em 2017. 1,5 milhão voltaram à pobreza absoluta. Mas vocês não querem saber. No projeto de vocês não existe palavra povo, não existe palavra trabalhador. E eu sei, porque agora está todo mundo calado, bonitinho. Está todo mundo bonitinho calado. Não fala de reforma da Previdência porque a eleição está chegando. Mas quando acabar a eleição, vocês vão querer vir aqui mexer na aposentadoria do trabalhador. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, nesses meus 8 anos de Senado, é que eu nunca votei contra trabalhador. E eu vou disputar a eleição dizendo quem é quem. Quem defende banqueiro, empresário, quem defende trabalhador. Porque na hora de vocês votarem contra a reforma trabalhista, fui eu e vários outros senadores, senador Requião, Gleisi, Litz, Vanessa, que brigamos aqui, enquanto vocês massacravam o trabalhador, andavam aqui. Eu falo da covardia de vocês também, porque brigar com um juiz que ganha R$100 mil, vocês não têm coragem de brigar, vocês bajulam, vocês dão um salário alto, não mexem nos interesses dos juízes, dessas corporações. Cadê a coragem de vocês? Agora, para fazer em cima do pobre, essa reforma trabalhista é uma vergonha. Eu tenho orgulho de ter votado contra. E digo de antemão, vou votar contra a reforma da Previdência, porque vocês querem a reforma da Previdência. Imagina colocar um trabalhador para trabalhar 40 anos, para ter aposentadoria integral. Volto a dizer, vocês deviam ter vergonha por tudo isso que estão fazendo no país com o povo mais pobre desse país. É por isso que eu digo que esse sistema aqui está podre. Eu vou lutar muito para eleger Lula presidente, mas depois tem que mexer na política toda aqui desse país. Tem que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, reformar esse Congresso, esse Senado, que só defendem os poderosos, os ricos. Mexer nesse poder judiciário, que é um poder judiciário de privilégios, que também só defende os interesses dos grandes grupos econômicos, e é tudo contra o povo. Eu encerro meu pronunciamento, senador Roberto Requião, dizendo que nós não vamos aceitar essa decisão da juíza Carolina Lebos, juíza de execução penal, que quer calar o presidente Lula, sem base alguma, porque, como falei aqui, nós temos o artigo 15 da Constituição, que fala sobre direitos políticos, que eu já li, e vou ler pela última vez. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 3. Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Não tem condenação criminal transitada em julgado do presidente Lula. Nós vamos registrar o presidente Lula e vamos lutar para que ele fale com o povo nesse momento,
A decisão da juíza é mais uma decisão política desse Poder Judiciário que rasgou a fantasia. Tem um lado, que é o lado dos poderosos, dos grupos econômicos, e que quer calar o Lula. É uma decisão clara para calar o Lula, porque eles morrem de medo e têm medo que o Lula fale nesse momento e cresça mais ainda nas pesquisas. Então, a nossa resposta: vocês, desde o começo desse processo, vocês tentavam oferecer uma saída para a gente. Olha, desistam do Lula, que esses processos a gente vai baixar a bola. E nós dizíamos, não vamos desistir do Lula, ele é o nosso candidato. Aí vários de vocês diziam na imprensa, articulistas, olha, se o Lula desistir de ser candidato, ele não vai ser preso. A gente sabe, pessoal, se tivesse desistido, eles não tinham prendido o Lula. Essa prisão em segunda instância, a mudança toda da interpretação do Supremo foi por causa do Lula. Se bem que a decisão do Supremo não é que a prisão em segunda instância é obrigatória. Ela pode ocorrer com fundamentação. Do Lula não tem fundamentação. Prenderam o Lula porque ele candidato, ganha a eleição. E agora vocês querem dizer para a gente o seguinte, olha, ele não vai falar. Desistam. Construam um plano B. Não, nós não vamos desistir. Nós vamos com tudo com o Lula. Vamos lutar para que ele fale ao povo, porque ele tem direitos políticos preservados. Vamos lutar para que ele seja eleito presidente da República. Ele vai ser candidato, nós vamos registrar ele no dia 15 de agosto. E o problema deles, novamente, eu encerro dizendo isso, é o povo. Porque o povo fica vendo tudo isso, aí fazem pesquisas. E o povo diz, meu candidato é Lula. E o povo fica vendo toda essa armação contra ele. E vai firmando mais o voto. Então, o que vai ter nesse país, eu não tenho dúvida de dizer. Essa é uma eleição em que o Lula é o personagem, é o programa, porque ele sintetiza isso. Lula significa, novamente, a esperança desse povo trabalhador, a esperança dessa juventude negra de filhos de trabalhadores que entraram nas universidades, que conquistaram direitos. Agradeço ao senador Requião. Lula livre.